He's on the front of that. He's got his book launch coming out. Do you have any concerns about that? That the fame of your players now could lead to some distraction? No distraction, no. Why? All the people knows the Vardy stories, and then I hope he can sell a lot of books, and nothing more. It's a good thing. Maybe without play card, the people can read his book. He's talked as well about his battle with alcohol and how he's overcome that with the help of his family. Does that make you even more proud of him and the journey he's been on? The player he is now, the man he is now? Look, I'm always happy when the people is fight at the end realize it's a dream. And James works so hard to improve, to grow up, to go out the bad moment. That is important for his career, is important for his as a man. A pergunta era relacionada com o Jamie Vardy como sendo um talismã do Leicester City, e era relacionado com o facto de ele estar a lançar um livro, ter estado nas primeiras páginas dos jornais, na revista também aqui, e ter também tido problemas relacionados com o álcool no passado. O Sr. Ranieri disse que não tem problema nenhum disso poder afetá-lo com a fama dele, isto não é problema nenhum. Ele espera que o livro possa vender muitos exemplares, que possa fazer muito dinheiro e que as pessoas possam visitar o Leicester City quanto mais possível. Portanto, é importante para ele estar bem, a fama não vai tirar o valor que ele tem e ele será sempre querido aqui. Claudio, looking back at Saturday's performance, Yeah. you had 3 defeats in the whole of last season. You've already had 3 defeats in the Premier League this season. Any concerns there? Yes, of course. Last season everything was perfect. This season, you know, at the first chance for the opponent, they score. And that could be normal, no? That I am not happy when my teams slow down, don't react, because we can concede a goal. But I want to see our reaction every time. I spoke with them, and now I'm very, very sure they understood everything. And of course, we can concede a goal, but I want to see my team to continue to play. A pergunta foi relacionada com a campanha do Leicester até este momento. 3 derrotas no ano passado. Este ano, até esta altura, já sofreram 3 derrotas. O Sr. Ranieri disse que o ano passado, a época passada, foi uma época de sonho, uma época fantástica. Tudo correu bem. Este ano as coisas alteraram um pouco, mas ele não está preocupado com o facto das derrotas. Ele sabe que tem havido ocasiões em que a equipa adversária tem a primeira oportunidade e marca, mas ele está mais preocupado com a reação ao golo sofrido pela sua equipa. E essa é a preocupação que ele tem de maior. Ele quer ver a reação da equipa da casa, quer ver que eles respondam positivamente e não negativamente. A preocupação de sofrer golo não é a preocupação maior para ele. Ele quer uma reação. We're going to take some questions for Mark now, just a couple more minutes to the top of this, please, okay? Algumas perguntas agora para o jogador Mark Albrighton, por favor. Rob? Mark, it's felt a little bit, I wonder from the player's perspective, maybe a little up and down this season, had some tremendous results. Saturday, did that hurt you? Yeah, I think the manner of the defeat was the hardest part to take. I think we played well for probably 70 minutes of the game. It was just a mad 20 minutes where we were switched off and lost concentration, and you can't do that at this level. But the beauty of football and the game we play is that 3 days later we get to play such a great occasion as we've got coming up tomorrow night. A pergunta foi relacionada sobre o jogo, o último jogo em que o Leicester sofreu 4 golos rapidamente, e o Mark respondeu que a maneira da derrota não é muito preocupante.
Portanto, porque a equipa jogou bem durante 70 minutos, infelizmente teve 20 minutos em que perdeu a concentração, perdeu o controle do jogo e essa foi a pior fase. Mas ele diz que o importante e a beleza do futebol é esta, é que depois de uma derrota pesada no último jogo, temos 3 dias depois um jogo desta magnitude para a Champions League. Mark, you'll always be associated and remembered as the first ever Leicester player to score a Champions League goal. How special is that for you? Yeah, it is. I think you could tell by my face in the celebration that it meant quite a lot to me. It's such a fantastic achievement for me to be playing in this competition. That even seems surreal in itself, but to be able to score in the competition is even better, and it's something that will live with me forever. And me and my family have earned that and put a lot of time and hard work into it. So it's something that you can take to your grave. A pergunta foi relacionada com o Mark vir a ser sempre relacionado como sendo o primeiro jogador do Leicester City a marcar um gol na Champions League. Ele disse, conforme vocês puderam observar nas minhas celebrações, fui direto à minha família porque eles tiveram muita influência na minha carreira, viram a felicidade com que eu celebrei, juntamente com o meu filho e toda a família, portanto, ficará sempre na minha memória futura. We're just going to call it there for photographers, guys. Is that okay? So if you could lead us to it from there, thank you. Os fotógrafos, por favor, terminam agora. Podem sair agora, se fizerem. Thank you. Rob, please carry on. Mark, huge challenge for Leicester and the players this season to combine a huge competition like the Champions League with a Premier League defence as well. Is that maybe what we're seeing a little bit of at the moment? Is it a big ask for the players? Do you find that difficult? No, I wouldn't say so. Our focus hasn't been on this game until after the Man United game was finished. Our full focus was on Man United leading up to the weekend. But like I say, the good thing about the competition is that if you get a result like that, you've only got a few days before you can put it right, and we're able to do that. It's an exciting challenge if it is a challenge. These are the sort of games that every footballer wants to be playing in. So, like I say, the excitement in the camp is fantastic, and we're all looking forward to it. A pergunta foi relacionada com se não era demasiado para o Leicester City jogar na Champions League e na Premiership, uma vez que eles não estavam habituados a este tipo de desafios, e ele disse que isso não é problema nenhum. Portanto, o nosso foco, a nossa concentração neste jogo começou a ser apenas depois do jogo com o Manchester United. Portanto, nós sabemos que, e como eu disse há pouco, a beleza do futebol é ter jogos 3 dias depois, como nós temos hoje. Este é um jogo excelente, é um jogo muito importante para nós, e, portanto, nós queremos continuar a participar porque a equipa está bem, a equipa está motivada, e vamos tentar fazer o nosso melhor. How important were, in Bruges, the leaders and those with European experience in the Champions League? I'm thinking Huth and Fuchs and Amartey around the squad as well. How important were they in Bruges, and how important could they be tomorrow night? Yeah, obviously, your senior players are important in every game, but you need players that have played in the competition before, obviously to use their experience and guide everybody else through. And it's obviously a different way of playing than it is in the Premier League. So they're obviously used to, they've been used to that way of playing, and they can help us through it. And I think they did that, and I think that was on show. And now that we've got a game, everybody's got a game under their belt in this competition. Hopefully we can build on that and use that experience and carry it on in the next few games. A pergunta foi relacionada com se tinha sido bastante importante no jogo, principalmente do Bruges, ter os jogadores séniores da equipa, alguns deles com experiência de jogos europeus. Ele disse que é sempre importante ter jogadores séniores com experiência e que tenham jogado já este tipo de jogos anteriormente, porque a equipa toda, os jogadores mais novos que nunca jogaram, precisam do apoio deles,
e é sempre importante que eles possam mostrar aos mais novos como é que se deve apresentar perante este tipo de jogos. Por isso, nós vamos, juntamente com os novos e os mais experientes, tentar fazer o melhor. And what do you dream of tonight? A second in the Champions League or putting a couple on Islam's head? 3 points. That's the main aim. Obviously, we've got off to a great start in Bruges, but the bread and butter is your home games, and you need to make sure that you win your home games, and that'll take you far in this competition. So we know it's going to be a fantastic occasion. So if we can get off to a good start here at this stadium and then build on that, obviously will put ourselves in a great position to go further on in the competition. Thank you. A pergunta foi relacionada com se o Mark ia sonhar esta noite marcar o seu segundo golo ou se ia colocar a bola na cabeça do Slimani para que ele possa marcar golos. Ele disse que é importante continuar a sonhar, mas a importância é tentar fazer um bom jogo, tentar fazer o melhor jogo possível para amanhã para que as coisas possam correr bem. Se é o segundo jogo, temos o segundo jogo que vamos jogar nesta competição e é bom continuarmos na mesma rota da vitória. Portanto, é importante que consigamos o melhor resultado possível amanhã. We'll take a few more for Mark and then we'll move on to Claudia. So yes, please. Mark, you may agree that Bruges was maybe an easier game than Porto. When you prepare for a champion of Portuguese and who won this competition before, is it any different than the way you prepared the game against Bruges? No, not at all. I wouldn't say Bruges was an easy game. I don't think you'll ever come up in an easy game in this competition. I think it's a credit to us how well we played out there. We were organised and we got the goals at good times and that helped us out. Porto tomorrow night is going to be equally as tough and we've got to be as organised and compact as we was in that game. So going into this game we've done our work in the meetings and we've found out what we need to know about Porto, and hopefully we've left no stone unturned and we can get a good result there. A pergunta foi relacionada se seria mais fácil o jogo amanhã, uma vez que já tem a experiência, e ele disse que não, o jogo não vai ser mais fácil. Nós, na altura, no jogo passado, conseguimos marcar os golos na altura certa, a equipa esteve bastante unida, bem organizada, marcámos os golos no momento certo e por essa razão as coisas correram melhor. Sabemos o Porto, das reuniões que tivemos, penso que já fizemos o trabalho de casa bem feito, agora é só colocar tudo em ação amanhã e esperar que consigamos o ótimo resultado que nós desejamos. And Mark, does it help Leicester being the underdogs? Because in this competition, you are, I guess, but in the Premier League, things aren't going away. Going there as champions and having that pressure, is that affecting you at the moment? Do you like being the underdogs? Obviously, last season it was nice being the underdogs. Everyone writ us off in most games, so to defy the odds and then go on and win them games it felt good. But I wouldn't say we're feeling the pressure of that. I think we've had a tough start to the Premier League campaign. We've played Arsenal, Liverpool and Man United, and they're all tough games. Obviously, the manner in which we've lost isn't good, but I think to say that we prefer being underdogs isn't really true. I think we go into every game the same, and in the Champions League will be no different. We'll look forward to it. Yeah, we're probably underdogs again, but that won't play a part in our mindset. We'll go into it and try and win the game as we always do, and hopefully we can come out on top. A pergunta era relacionada com o facto de o ano passado eles eram sempre a equipa não favorita e se isso este ano estava a afetar a maneira como eles jogam na Premier League.
E o Marco respondeu que o ano passado, ou na época passada, todos diziam que nós não tínhamos possibilidades, éramos sempre a equipa que não era favorita, e nós tivemos excelentes exibições. Este ano, infelizmente, tivemos um início de campeonato bastante forte. Obviamente, os resultados contra o Arsenal e o Manchester United não foram favoráveis, não foram aquilo que nós queríamos, mas nós, agora, com o decorrer... Liverpool, não Arsenal. Desculpe, não é Arsenal, é Liverpool. Não foram os resultados que nós queríamos, mas nós, agora, vamos, com o decorrer do campeonato, vamos tentar recuperar e fazer muito melhor do que aquilo que temos feito até agora, tentando obter mais e melhores resultados. And Mark, one more from me. What's it like when you hear the theme tune and walk out, to a huge occasion like this? You'll be aware of how brilliant the home fans are. What are the feelings like for that as a player for you? Yeah, obviously in Bruges it was a bit of a surreal feeling. You walk out on a Champions League carpet through a Champions League arch and you line up there and listen to that theme tune, and it's special. There's no getting away from that. It just adds a little more spice to the game, and it's something that usually we're watching on TV, but we're stood there all of a sudden and listening to that tune and about to go out and play in a Champions League game. And like I say, it feels surreal, but it just makes you want to go further in the competition, and makes you want more. It gives you that taste of it that just makes you hungry for more. A pergunta foi relacionada com como é que era o sentir entrar no campo e ouvir o hino da Champions League. O Marco disse que é fantástico, é fenomenal, estando à saída do balneário e entrar no campo, passar pelo arco da Champions League, ouvir o hino da Champions League, coisa que normalmente no passado viam na televisão, e sair para jogar um jogo da mesma Champions League é uma coisa fantástica. Isto só nos dá mais força e mais vontade para avançarmos na Champions League e para tentarmos obter os resultados, para podermos ouvir muitas mais vezes este hino. We're going to let Mark go at that point, everybody, so we'll move on to Claudio now to take questions for Claudio. Yes, please. Back in the red. Thanks, Ross. Thank you. Cheers. See you tomorrow. Claudio. Hi. First of all, sorry about my English, but I'm from Brazil. And It's Leicester much better than mine. Don't worry. Leicester made a lot of fans there during the last season. They are excited as well to this Champions League. And how does it feel to win fans beyond England and Europe? Look, we know last season was amazing, but now we must forget what happened last season. Now there is a new season. Everybody are waiting us, and of course, for us to play in Champions League is something special. And of course, we delight to enjoy our fans around the world. But we fight. That is, our fans must be sure we fight until the end, and then we'll see what happens. A pergunta foi relacionada com o facto de o Chelsea, o ano passado, ter feito muitos fãs, muitos torcedores pelo mundo inteiro, e como é que seria este ano? O Sr. Ranieri respondeu que a época passada foi fantástica, foi fenomenal, portanto, tudo correu às mil maravilhas, mas foi o ano passado. Este ano é uma nova época, com todo o respeito por todos os torcedores que temos pelo mundo, todos os adeptos que temos pelo mundo. Nós vamos jogar da melhor maneira possível, vamos jogar esta Champions League para que os nossos torcedores, os nossos adeptos, não fiquem desapontados connosco, e vamos dar o nosso melhor. Isso eu garanto-vos. To the Portuguese TV. What do you expect the Porto after the draw in the first game? The Porto needs points. And the second question is about the Slimani. Slimani, the last goal in Portugal was to score to Porto. Do you spoke with him about the Porto? Yes, I spoke with him about Porto.
And look, we have a lot respect for Porto because is a more experienced team in Europe in the Champions League. They play so many matches in Champions League. They are used to stay at the top of their league. In the last 10 years, they won 6 titles. Now are third on the league. We know what happened. We respect a lot, but of course we try to win. Also, Porto try to win with a different style, but both the team want to win. A pergunta foi relacionada com o facto de o Porto, na última jornada da Champions League, ter só conseguido 1 ponto, e também se eles tinham necessidade de ganhar, e também se o treinador tinha falado com o Slimani sobre o Porto, uma vez que tinha sido o último gol dele foi contra o Porto. O treinador respondeu que sim, eu já falei com o Slimani sobre o Porto, nós temos imenso respeito pelo Futebol Clube do Porto. O Porto é uma grande equipa na Europa e na Champions League, é vencedor da Champions League várias vezes. Na Liga Portuguesa, nos últimos 10 anos, ganhou 6 títulos. Portanto, com todo o devido respeito, sabemos que o Porto é uma equipa bastante forte para o jogo da manhã. John, please. Hi, Claudio. Hi. Just back on Slimani. He scored 6 goals in 6 games against Porto. Does that have an effect on your team selection and maybe the way Porto will set up? No, but of course, Slimani scores so many times against Porto, and then I'm thinking if he go to play or not. A pergunta foi relacionada com o facto de Slimani ter marcado 6 golos contra o Porto, segundo as estatísticas, e se ele ia colocá-lo a jogar. Ele respondeu, claro que eu já pensei se vou ou não pôr o Slimani a jogar. Sei que ele já marcou golos contra o Futebol Clube do Porto, mas ainda não decidi se ele joga ou não. Claudio, following on from the lady's question to Mark earlier, does it feel like in the Premier League as champions you are being hunted by opponents, whereas in the Champions League you are the hunters? Yes, but look, I think that our balance is okay. We are in the favorite in the Premier League. We are in the favorite also in the Champions League. Yes, we are the champions, but we know where we are. We know we have to fight a lot, and everything must be perfect to try to do something good. That's it. And for this reason, when we consider goal against Liverpool or Manchester United, could be normal to lose in Liverpool in Manchester. It's not normal when we lose our way. A pergunta foi relacionada com o facto de o Leicester estar habituado a ser o perseguidor, e este ano, especialmente na Premier League, e este ano é o perseguido, enquanto na Champions League eles voltaram a ser perseguidores este ano também, por causa de não jogarem há muito tempo nesta Champions League. O treinador respondeu que o balanço está bem, o balanço está normal. Somos os favoritos normalmente na Premier League e na Champions League. Nós lutamos em todos os jogos, mas queremos ser perfeitos, queremos fazer as coisas bem. Obviamente, no passado, conceder golos contra o Liverpool e contra o Manchester United seria uma coisa normal, mas nós queremos lutar e queremos continuar a lutar para fazer melhor cada vez mais. Claudio, on team news, are Kasper Schmeichel and non-police Mendy available for tomorrow? Yes, Mendy, yesterday he was again with his ankle. He twisted a little, and then I think he come back with us in 2 days. And Kasper today trained normally. And I think, let me think tonight, I decide always the night before if he's available for tomorrow.
pergunta foi relacionada com o Kasper e o Kasper Schmeichel e o Mendy, o facto de terem estado lesionados nos últimos jogos. O treinador respondeu que o Mendy fez uma torção, provavelmente vai voltar dentro dos próximos 2 dias. O Kasper treinou connosco hoje, ainda não decidi se ele vai jogar ou não. Deixem-me pensar durante a noite e amanhã eu irei dizer-vos como é normal. Claudio, what are home games in the Champions League like? I think this will be your 46th Champions League game, not all at home of course, but it's the first in this city. What are home Champions League games like? I think it will be it's fantastic tomorrow for our fans. A lot of them came to Bruges and listen the music, and tomorrow they can listen a lot of them, and it will be fantastic. Is to continue the fair tale for them, and we hope to show a good football, a victory of course. A pergunta foi relacionada com o jogo da manhã ser o 46º jogo do Sr. Ranieri na Champions League, obviamente o seu primeiro nesta cidade, e ele respondeu que é fantástico. Os nossos torcedores, os nossos adeptos foram até Bruges a escutar o hino, escutaram todas as músicas, mas amanhã eles vão escutar a música no nosso estádio, que vai ser a continuação de uma história de sonho. Portanto, nós vamos querer fazer bem, fazer tudo na perfeição e, obviamente, conseguir os 3 pontos, que é o que mais ambicionamos. And finally, Claudia, how much of an advantage is it being at home now after the defeat at the weekend to Manchester United to put it right for your home fans? I tell you tomorrow after match. A pergunta foi relacionada a se amanhã era a oportunidade para corrigir a derrota contra o Manchester United, e ele respondeu que amanhã eu digo-vos a resposta. Claudio, Hi. Part 1, is Slimani potentially a secret weapon or a not so secret weapon for you? And B, did you know that his nickname is the Dragon Slayer? No, I don't know. You didn't know that? No. But of course, Slimani go to play tomorrow. Go to play as a normal. He's a goal scorer. Scored a lot of goals against Porto. And I'm sure it will be a very good threat for them. A pergunta era relacionada com o Slimani, se ele iria jogar e se o treinador tinha conhecimento que ele era a alcunha dele era o Dragão. E ele respondeu: posso dizer-vos que o Slimani vai jogar. Ele marcou golos contra o Porto e espero que amanhã possa fazer alguns. Claudio, did you go to Slimani and say, what do you know about Porto? Or did he come to you and tell you what he knew about Porto? Together. We go together. He come to me, I go to him. You're both racing towards each other, were you? A pergunta foi sobre se o treinador tinha ido conversar com o Slimani ou se era o Slimani que tinha vindo conversar com ele. Ele diz que encontrámos a meio do caminho. Falámos os dois a meio do caminho. Claudia, can I ask you about the number of goals you're conceding at the moment and whether that's a concern for you, particularly the number of goals from set pieces? Yeah, a lot of goals. I spoke yesterday with my players, and they were scared because the referees speaks about the it's not new rule. It's something we are used to do. And I told yesterday, why? Didn't change. Last season we were one of the best in the league. We conceded very, very few goals in the set piece, and now we leave 3-4 meters. I can jump. No, that is normal. Now we have to go back in our strength. A pergunta foi relacionada com o Leicester este ano estar a conceder muitos golos de bolas paradas e o treinador respondeu: eu já conversei com os meus jogadores, tomo nota também naquilo que os árbitros dizem e temos que notar, mas nós temos que fazer a mesma coisa que fazíamos o ano passado. Estamos a dar muita distância, muito espaço aberto.
temos que voltar para o quadro, fazer as coisas como fazíamos o ano passado. E tudo isto terá que passar a ser normal, jogar como jogávamos na época passada. And finally from me, Claudio, Damari Gray had to wait his time a little bit. He's still a very young player, but you won that second half at Old Trafford with a bit more of what felt like the old Leicester from last season, and he was a big part of that. I know he impressed you a lot in pre-season and the early part of this season. How big and how important a player for Leicester can Damari Gray be this season? Look, do you remember when we bought him? No, we played against Birmingham last season, pre-season, and immediately I said, I want this player. Now he's grown up, and slowly he getting better, and it's important. He has a very good skill, and is a thinking more forward than the link together with his teammates, and I'm working this way. He's improving, and but I think he has a very good future, not only in Leicester, but he's a very good player. He must stay calm, and he will have his chance. A pergunta foi relacionada com o Gray, o jogador que marcou o gol do Leicester no último jogo contra o Manchester United. E o treinador respondeu que o ano passado, quando fizemos um jogo contra o Birmingham, quando eu o vi jogar, eu disse que queria imediatamente comprar este jogador. E quando o compramos, ele lentamente tem vindo a fazer bons jogos, teve uma pré-época bastante boa também, mas ele tem que entrar lentamente na equipa. Ele está melhorando e vai melhorar muito mais. É um jogador com um grande futuro. Ele é mais um atacante, um pensador, que liga bem com os seus colegas de equipa, mas ele, penso eu que ele vai ter um futuro brilhante à sua frente. Provavelmente não só em Leicester. Ele poderá ser muito mais que isso. Mister, please, one answer in Spanish. Aprovechando su español fantástico y su conocimiento del fútbol mundial, se va a enfrentar mañana con un equipo que presentó titular en el último partido 3 mexicanos. Aquí, Chicharito Hernández en la Premier League tuvo un buen pasar. ¿Por qué hay tan pocos mexicanos en el fútbol inglés? No lo sé, a mí los mexicanos me gustan mucho. No sé por qué, no sé, muy extraño porque tienen fuerza, tienen calidad, son muy listos. Vamos a buscar, seguro que vamos a buscar algo. Nada. Foi uma pergunta em espanhol, da qual eu fiz alguns apanhados. Portanto, por qual será a razão que só há 3 mexicanos a jogar aqui, com jogadores famosos como o Hernández? E o treinador respondeu que eu gosto muito de jogadores mexicanos, portanto, provavelmente um dia virão muitos mais. The question was related about the reason why there are many more Mexican players in Europe or in England, because we have famous players like Hernandez, and the manager said, I like Mexican players, and maybe one day we'll have many more Mexican players playing all over Europe and UK. Hi, and then last time press conference for the Bruges, and you mentioned you have got great forward players, 5 players, and you found hard to choose which one is going to be in the game. And in the Bruges game, actually, the 4 forward players used, but Shinji is not in the bench. And